Lamentações, capítulo 1. Jerusalém destruída e desolada. Capítulo 1, versículo 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Capítulo 1, versículo 2. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Capítulo 1, versículo 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Capítulo 1, versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Capítulo 1, versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Capítulo 1, versículo 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Capítulo 1, versículo 7. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Capítulo 1, versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Capítulo 1, versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Capítulo 1, versículo 10. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Capítulo 1, versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu
no dia do furor da sua ira. Capítulo 1, versículo 13. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. Capítulo 1, versículo 14. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Capítulo 1, versículo 15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento, para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Capítulo 1, versículo 16. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Capítulo 1, versículo 17. Estende-se-ão as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Capítulo 1, versículo 18. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Capítulo 1, versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Capítulo 1, versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Capítulo 1, versículo 21. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Capítulo 1, versículo 22. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 1, versículo 8, que diz: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que Jerusalém pecou gravemente. E o pecado causou a perda
a perda da bênção e da proteção do Senhor. Nós estamos vendo que nesses dias muitas pessoas estão partindo daqui da terra para se encontrar com o nosso Senhor Jesus. O dia e a hora de cada um ninguém sabe, mas que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós estejamos preparados para nos encontrar com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.